Item número: SCP-3611. Classe de objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. O item é mantido em um armário seguro no departamento de jogos. Para auxiliar os esforços de pesquisa, sessões semanais de consultoria com a Sra. Yamauchi Eiko, consulte o arquivo da pessoa de interesse número 3611-B, foram agendadas no hospício do distrito de Takeia, sujeitas ao seu estado de saúde atual. Novas interações de cartas e novas cartas descobertas no decorrer do jogo devem ser catalogadas com a devida diligência. Descrição: o item é um baralho antigo de cartas de baralho Obaki Karuta pintadas à mão com iconografia não padronizada de fontes japonesas e europeias. É acompanhado por uma caixa lacada em madeira de amoreira com uma breve descrição do seu conteúdo inscrita no seu interior. A referida descrição afirma que o baralho é destinado a jogar sob uma variante obsoleta de Kyoto de Obaki Karuta conhecida como o Senreishu, em 1000 poetas, um único verso. Embora a pesquisa ainda não tenha descoberto muitas evidências escritas da existência do jogo, suas regras foram transmitidas através da instrução oral da Sra. Yamauchi Eiko, nascida em 17 de setembro de 1932, a única descendente sobrevivente do criador do item. O jogo prossegue de forma semelhante ao Obaki Karuta convencional, com o objetivo do jogo de limpar a mesa de todas as suas cartas com base nas dicas dadas por um árbitro. No entanto, Senreishu pretende ser um jogo cooperativo, em que as cartas reivindicadas devem ser reorganizadas em direção ao centro da área de jogo para construir uma história coerente. Dado o grande volume do baralho e o tamanho limitado da área de jogo, isso geralmente resulta em cartas dispostas em um padrão espiralado em direção ao centro. Como no Obaki Karuta convencional, o jogo termina quando todas as cartas forem esgotadas. Existem jogadas legais e ilegais. Por exemplo, o pescador-3611-0062 pode encontrar um Mibozu-3611-0003 ou ser vítima do reflexo enlouquecedor da Lua-3611-0015. Mas não pode preceder Tescarad-3611-0601, ou Temurunta em geral-3611-0259, a menos que cartas intermediárias sejam jogadas pelos outros jogadores para explicar a incongruência. Se todas as jogadas forem válidas, os jogadores descobrirão que uma carta adicional foi manifestada pelo baralho. Novas cartas produzidas invariavelmente retratam um personagem, criatura ou símbolo único no mesmo estilo do resto do baralho. Uma contabilidade cuidadosa deve ocorrer para determinar qual cartão foi gerado por este processo. Adendo: uma breve história do Deck Yamauchi. De acordo com Eiko, o baralho foi originalmente criado por seu pai, Yamauchi Kiyofumi, 22 de outubro de 1910 até 23 de fevereiro de 1945, neto de Yamauchi Fusagido, 22 de novembro de 1859 até 1 de janeiro de 1940. O ilustre fundador do fabricante de cartas de baralho Nintendo Kopai. Um pintor eclético e talentoso, Kiyofumi foi delegado por seu avô para projetar um produto comemorativo para o 40º aniversário da empresa aos 18 anos. Recebido com grande alarde pela família e seus amigos mais próximos. Acusações de nepotismo do extenso clã Yamauchi, assim como a relativa obscuridade do próprio Senreishu, levaram Fusajiro a cancelar a produção do baralho de seu neto. Em troca, o perfeccionista Kiyofumi desmentiu todos os laços da propriedade Yamauchi, fugindo para Tóquio com sua esposa grávida Shizato para buscar sua própria fortuna. Nesse período, Shizato deu à luz seus dois primeiros filhos, Junichiro, em 1930, e Eiko, em 1932. Eventualmente, a tragédia aconteceu. Shizato faleceu ao dar à luz Yamauchi em no inverno de 1937, deixando Kiyofumi para criar os filhos sozinho. Foi nessa época que Eiko soube do passado de seu pai em Kyoto e do misterioso convés que o trouxe aqui. Ela e Junichiro logo procuraram, jogando os jogos secretos de Senreishu quando seu pai estava ausente. Eventualmente, nas primeiras horas de 31 de março de 1936, eles produziram seu primeiro novo cartão.
T-Morningstar designado 3611-073. Impulsionado pela descoberta, Junichiro logo assumiu a responsabilidade de investigar e documentar as inúmeras interações do baralho, junto com suas irmãs. Não foi uma tarefa fácil. Os jogos com o baralho original de 72 cartas duravam pelo menos 3 horas, e o jogo mais longo registrado em 24 de junho de 1943 durou 3 dias e 3 noites. À medida que o Japão mergulhava na guerra, as crianças se viam cada vez mais atraídas pelo jogo de seu pai, produzindo um total de 105 novas cartas e documentando mais de 2.000 interações narrativas entre eles. O último jogo documentado pelos Yamauchis começou na noite de 24 de fevereiro de 1945. Nunca foi concluído. O bombardeio de Tóquio já havia começado. Kiyofumi, que havia saído para coletar rações na manhã anterior, nunca mais voltou. Enquanto a cidade queimava ao redor deles, Eiko fugiu de sua casa com seus irmãos, deixando convés e as notas cuidadosamente selecionadas de Junichiro atrás do. Milagrosamente, o baralho sobreviveu. A notícia de sua existência deve ter se espalhado desde sua inauguração em 1929. Na década de 1950, vários baralhos em seu estilo eram conhecidos por circularem em Tóquio. Marshall, Carter e Dark começaram a procurar o original em 1989, só o recuperando por completo em 1993. Até então, havia acumulado mais 257 cartas, totalizando 434 cartas. Em 1995, o deck Yamauchi foi vendido para um colecionador afiliado à fundação, que doou o item junto com outros artefatos para a fundação em 1996. Hoje, o tempo de jogo do baralho foi reduzido para 15 horas ou menos através do uso de algoritmos modernos de correspondência de padrões. No entanto, devido ao conhecimento incompleto da fundação sobre o jogo, certos estados de jogo ainda só podem ser resolvidos por tentativa e erro. Nesses casos, o conselho da senhora Yamauchi Eiko provou ser inestimável para enumerar os possíveis resultados do baralho. Dessa forma, 662 novos cartões foram descobertos desde a aquisição da fundação. A partir de 11 de nove de 2005, o baralho agora conta com 1.087 cartas com um total de 13.992 interações narrativas documentadas entre elas. Notas de rodapé. 1. Isso não quer dizer que não existisse fora do clã Yamauchi. Encontrei menções a ele em um artigo de Kyoto Shimbun de 1951 sobre passatempos pré-guerra e, inexplicavelmente, em uma coleção de músicas antigas sobre o distrito de Higashiyama da cidade que data de 1965. Pesquisadora Fujiwara. 2. Por sorte, Kiyofumi encontrou grande sucesso como revendedor e ilustrador de kamishibai, placas pintadas usadas por artistas de rua como adereços de contar histórias. Não é pouca coincidência, então, que ele sobreviveu hoje por seu baralho e sua infinidade de contos. Pesquisadora Fujiwara. 3. Um cartão mais versátil. Sendo a primeira carta descoberta, é também a mais bem investigada e bem compreendida, simbolizando orientação, esperança e o início de jornadas, mas também as conotações ocidentais de uma queda em desgraça, uma perda de inocência, uma descida ou loucura. Pesquisadora Fujiwara. 4. De acordo com Eiko, Junichiro nunca parou de tentar recompilar suas anotações de memória, mesmo que nunca mais visse o baralho original. Ele morreu em 1993 em um albergue de Sanya, cercado por rabiscos quase ilegíveis. Alguns deles foram recuperados por Toshio Tanaka, seu assistente social, durante seus últimos dias. Até o momento, eles continuam sendo o único registro escrito do baralho como deveria ser jogado. Pesquisadora Fujiwara. 5. Eiko tem sido muito útil, exceto quando as circunstâncias permitem. Por exemplo, ela rejeita veementemente qualquer noção de que as interações do baralho possam ter mudado ao longo do tempo, permanecendo tão inalteradas quanto no dia do primeiro jogo dela e de seu irmão. Pesquisadora Fujiwara.